bem com vocês? Fala assim, não tem nem como ver o sorriso de vocês. A gente vê o sorriso nos olhos. Mas nos olhos a gente também pode ver muita coisa. A gente vê tristeza, a gente vê preocupação. Mas o Senhor está aqui. E Ele vai nos abraçar. Ele vai transformar o nosso dia, as nossas vidas, vai transformar o nosso coração e Ele vai demonstrar que Ele toma conta das nossas vidas. Ele nos abençoa, nos levanta, Ele tem um propósito específico para cada um de nós. E é baseado nesse propósito que Ele vem tomando conta das nossas vidas. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus diz, eu jamais me esquecerei de ti. Olha, e pensa numa coisa difícil, uma mãe se esquecer do seu filho. Eu sou pai e eu sei disso. E por falar em pai, feliz Dia dos Pais, viu? Para quem não sabe, viu, papais? Para quem não sabe, hoje é Dia dos Pais. É um dia muito lembrado, é uma data comercial assim que realmente quase não vende. Mas existe o Dia dos Pais também, da mesma forma que existe o Dia das Mães. E nós somos parte importante nesse processo da criação dos filhos e da fabricação. Então, feliz Dia dos Pais a todos. Amém? Gente, é uma alegria realmente, todo domingo eu falo, mas de poder estar aqui, de poder ver os irmãos, poder compartilhar da palavra, e um suportar o outro, um orar pelo outro, e nós podemos abraçar cada um. Nossa, é bom demais. Eu estou muito feliz que nós estamos voltando, e que cada vez mais essas restrições venham cair, e cada vez mais a gente tem que tomar cuidado no dia a dia, porque os casos têm aumentado, existe muita preocupação com as vidas, e com isso nós podemos ir um passo para trás em relação a esse plano de abertura que está acontecendo. Então, por favor, tomem cuidado, onde forem, se protejam, para que esses números venham diminuir, e quanto mais breve possível a gente possa estar reunido como igreja. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vim orando e o tema da palavra diz assim, comunicação. É uma coisa muito interessante. É uma coisa que, sem ela, nós morremos. A gente vive em no mundo das comunicações, no mundo das mídias sociais, no mundo das informações. A comunicação ela é vital para as nossas vidas em todas as áreas. Pessoas que se comunicam bem, geralmente são bem-sucedidas. Pessoas que comunicam bem, geralmente são bem-sucedidas. Pessoas que comunicam mal, podem não ter sucesso em todas as áreas. Isso pode ser como uma condição, como pode não ser uma condição. Existem vários tipos de comunicação. A comunicação verbal, gestual. Eu sou uma pessoa que não consigo me comunicar só falando. E tem hora que eu olho no espelho e falo, meu Deus, esse cara para falar, ele gesticula. Cada um tem sua característica e esse não é o problema. O problema é não se comunicar. E comunicação ela é muito diferente de informação. Quando eu abro o meu aparelho de celular, e eu começo a receber informação. A informação é muito diferente de uma comunicação que tem um ciclo completo. Então, às vezes, nós nos informamos demais. Eu sou uma pessoa consumidora de notícia. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. É uma sede que eu tenho. Então, eu não consigo viver sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor, ou politicamente, ou no mundo. Então, eu consumo informação. Então, quando eu leio uma informação, eu estou recebendo, mas eu não estou comunicando. Quem escreveu aquela informação, possivelmente foi capacitado para passar essa informação de uma forma muito boa, para que quem lesse recebesse essa informação. Mas eu não consigo aclarar, eu não consigo parafrasear, eu não consigo confirmar, porque a informação, a nível relacional, ela tem um ciclo completo. Então, eu falo, a minha esposa aclara, eu parafraseio e a gente confirma. Então, a gente completa um ciclo de comunicação.
E nós somos muito roubados por falta de comunicação completa. A igreja é roubada. As famílias são roubadas por falta de comunicação. Quero ler um texto. Deixa eu ler uma frase, está no dicionário. Dicionário Michaelis. Tem aí, Fio? O que é a comunicação? Ato ou efeito de comunicar-se. Transmissão de uma mensagem a outrem. Ato de conversar ou trocar informações verbais. Entre esses, tem diversas outras explicações para a comunicação, mas eu quero tratar da comunicação a nível relacional, da comunicação a nível profissional e da comunicação com Deus. Porque se nós tivermos uma boa comunicação, todos os objetivos estabelecidos por Deus para as nossas vidas, nós vamos entender, vamos aclarar com Ele, Ele vai confirmar e nós vamos conseguir submeter. Agora, se eu não entender o que Deus tem para a minha vida, eu passo a ter um problema. Se eu não entender o que a minha esposa quer de mim, eu passo a ter um problema. A comunicação é muito séria e no mundo, que eu já falei, dessas tecnologias, nós estamos sendo roubados, nosso tempo tem sido muito roubado e nós nos informamos e não comunicamos. E com isso, os relacionamentos têm esfriado, os relacionamentos têm morrido. Relacionamento onde não há comunicação, não há profundidade, não há intimidade. Então, se eu quero ter um bom relacionamento, um relacionamento íntimo com alguém, eu preciso me comunicar muito com essa pessoa. Eu preciso entender o que essa pessoa pensa, eu preciso entender o desejo e o objetivo que ele tem em relação a esse relacionamento. Agora, se eu simplesmente sei a respeito dessa pessoa, isso não é uma comunicação. Imagina, nós conhecemos a Deus. Eu conheço muito a Deus, eu ouço muito louvor, o louvor liberta, glória a Deus. Eu ouço muita palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Só que tem um ciclo completo. Tudo isso tem que nos mover a um ciclo de oração. Tem que nos mover a um ciclo relacional. Não tem como eu virar para Deus, Deus eu te amo, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Poxa, mas você não se relaciona comigo? Não, Deus, mas eu sei tudo a seu respeito. Eu conheço a tua palavra, eu te conheço demais. Mas por que você me conhece demais e você não se relaciona comigo? Comunicação. Nós precisamos nos comunicar com aqueles que a gente ama. Comunicação é condição indispensável para o sucesso dos relacionamentos. Quem não se comunica bem causa prejuízo a todos os que se relacionam com ele e a si próprio. Se eu tenho uma má comunicação, eu causo prejuízo a mim e quem cerca, quem está ao meu redor. E existe um ciclo completo, que é o falar, parafrasear, aclarar e confirmar. Falar, parafrasear, aclarar e confirmar. Nós que já fizemos o PEN, o MAP, quando a gente trata com casais, existe um roubo gigantesco dentro das famílias por falta de comunicação. É um dos principais problemas, eu vou tratar um pouquinho mais para baixo. João Batista, depois de ter preparado o caminho do Senhor, ele estava preso e passou a ter dúvida se o Senhor Jesus era mesmo o Messias. Ele envia 2 de seus discípulos para lhe fazer essa pergunta. Está em Mateus 11, 3 a 6. Então, João, depois de preparar, depois de abrir mão, abdicar de sua própria vida por tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, no momento de morte, no momento de cárcere, no momento de dificuldade, ele passou a ter dúvida. Ele estava atribulado. Naquele momento ele passou a ter dúvida. Deus, eu tenho feito tudo isso e agora eu estou aqui. Jesus, o Senhor é realmente o Messias? Posso continuar nessa obra? Daí ele envia os discípulos e ele fala assim: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu, porque 2 discípulos de João que foram lá: voltem, anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar de mim motivo de tropeço. Senhor, fale conosco nessa manhã, precisamos ouvir a Tua palavra e que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações.
Nós somos um vaso, dependentes completamente do Senhor. Preciso ouvir de Ti. Ser conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? João estava num momento de desespero. Daí ele pede para os 2 discípulos irem lá conversar, perguntar para o Senhor Jesus se ele realmente era o Messias ou ele deveria esperar por outro. E o ponto 1 dessa palavra é o seguinte: a comunicação pode ser perecível. Nesse momento de desespero, João manda um WhatsApp para Jesus. Envia 2 discípulos. E assim que o Senhor Jesus responde essa questão para João, ele acalma o coração dele. Agora, já imaginou se Jesus estivesse muito ocupado, falar, o João já cumpriu o papel dele? Ou Jesus pegasse, nos dias de hoje, o WhatsApp e fala, depois eu falo com o João. Ele estava num leito de morte, num caminho de morte. A comunicação que tarda, ela expira. A comunicação, se nós não address a situation, quando nós recebemos a informação, ela pode ser tarde. Eu conto um testemunho de uma pessoa que recebeu um telefonema de um amigo de madrugada, e esse amigo estava ligando, não tinha costume de ligar a essa hora da madrugada, e essa pessoa não atendeu esse telefonema. Daí pela manhã ficou sabendo que esse amigo se matou, estava tentando conversar com alguém. Ou seja, existe algo perecível na comunicação. Quando eu recebo um pedido de socorro, ou uma ligação, ou alguma direção, e eu não tomo conta daquilo, pode ser tarde. Jesus respondeu. A gente sabe que as coisas lá não eram rápidas. Ele enviou os discípulos e teve paciência. A gente não sabe quanto tempo isso levou. Mas Jesus respondeu para ele. Jesus respondeu para João. Então ele teve a resposta no coração dele de que Jesus realmente era o Messias. Agora, se tratando de comunicação, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não perca tempo. Porque pode ser perecível. Nós estamos envolvidos numa obra que ela é completamente espiritual, e quando nós não prestamos atenção nisso daí, a gente só acha que é um irmão ligando, ou um amigo ligando, ou é uma situação que pode esperar. Às vezes pode. Eu não sou um exímio respondedor, mas eu procuro responder. Às vezes eu atendo uma ligação, está tudo bem, não posso falar agora. Ou eu mando aquele procrastinator que já tem no iPhone, né? A gente só clica e vai. Mas nós temos que estar atento do que está acontecendo. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual e nós somos guerreiros de Cristo. Nós somos os guerreiros do Senhor. Então tem hora que a gente precisa responder. Nós não podemos ficar. E quem sofre com isso somos nós mesmos. Mateus 11:4. Então Jesus respondeu: voltem a João e anunciem o que vocês estão vendo. João estava alucinado, à beira da morte. Precisava de uma resposta rápida e clara. Ele estava angustiado, recebeu a confirmação que precisava. A gente precisa prestar atenção no estilo de vida que a gente está tendo, para que a gente se comunique de uma forma eficiente. Porque uma comunicação nossa pode trazer vida para uma pessoa. Sabe quando você faz um telefonema e você faz uma oração, ou você fala, poxa, estou te ligando só para dizer que te amo, e a pessoa fala, cara, era tudo isso que eu estava precisando. Era isso que eu estava precisando, que eu estava orando a Deus. Então tem hora que nós precisamos nos comunicar. Outra coisa, a comunicação não pode ser somente passiva. Ela tem que ser ativa. Não fiquem esperando. Está com vontade, não espere, liga. Está com vontade, não espera, vá. Não fique parado. Se comunique, se relacione. O ponto 2 dessa palavra diz assim, que no momento de dúvida, João foi na fonte certa. No momento de dúvida, João foi na fonte certa. Ele foi aclarar. Apareceu uma dúvida no coração dele. Ele não virou para os amigos dele e falou, poxa, será que esse cara era mesmo o Messias? Eu acho que não era, porque se ele fosse, talvez eu não estivesse aqui preso. Será? Daí os amigos mais perto, ou aqueles que não acreditavam tanto em Jesus, poderiam falar assim, isso não está na Bíblia, tá? Só estou conjecturando. Mas como a gente vive em comunidade, eu sei. Daí, de repente, vem alguém e fala, rapaz, eu acho que não é isso, não. Não é dessa forma que o reino acontece. Eu não creio. Eu acho que esse não é Jesus. Esse não era o Messias. Você está perdendo o seu tempo. Você está deixando, você está entregando sua vida por uma coisa que não tem motivo.
Mas João foi na fonte certa. Ele não abriu a boca para murmurar, ele simplesmente enviou os discípulos para aclarar na fonte certa. Quando nós tivermos dúvidas, nós temos que aclarar na fonte certa, porque tudo que a gente aclarar de outra forma pode causar confusão, pode causar divisão, pode causar um problema sério. A comunicação é muito séria. A gente vive através da comunicação. Até mesmo aquele que fala, eu não falo muito, eu não... Vivemos de comunicação. Somos consumidores, somos dependentes completamente da comunicação. Não há relacionamento sem comunicação. Não há. E as setas vêm nas nossas mentes. E quando vier uma seta, e quando vier uma dúvida, quando vier uma situação, vá na fonte certa. Aclare, parafraseie e receba a resposta. Não perca tempo. Não perca tempo e não gere uma comunicação desnecessária, porque a gente não pode mais ser roubado nessas áreas, irmãos. A gente não pode. João precisou, foi na fonte certa. E em momentos de angústia e de sofrimento, temos a característica de isolamento. Mas João não se isolou, João aclarou. Olha o que diz o Salmo 39, 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Vamos ler junto? Salmista angustiado, emudeceu. Quantas vezes, quando eu me angustio com uma situação, eu me calo, eu me isolo, eu não vou aclarar o que está acontecendo. João não fez isso. Ele já estava no leito de morte, preso ali. Ele poderia ter simplesmente se calado. Gente, irmãos, não vamos nos calar. Não vamos nos calar porque o Senhor vai vir a nosso respeito, o Senhor vai dar a resposta que a gente precisa. Não vamos nos calar, vamos nos comunicar melhor. Não vamos nos calar, vamos aclarar, vamos entender tudo o que está acontecendo e entender a vontade do Senhor. Em Mateus 11, 3, João pergunta: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outros? Os judeus não criam em Jesus. Os judeus não criam em Jesus. E todos que estavam com ele eram romanos, os guardas. Mas ele tinha uma certeza. Teve um momento de dúvida, foi lá e aclarou. Não semeou dúvida. E aclarou na fonte, é isso que a gente precisa fazer. Ponto 3. João conhecia os frutos de Jesus. Por isso a resposta do mestre saciou completamente a sua dúvida. Nós conhecemos as pessoas que andamos? Se alguém vier para mim e falar características da Luciana que ela não tem, ainda que eu estiver num momento angustiado ou de sofrimento, eu vou falar, não é isso. Eu conheço quem é. João conhecia muito bem as características de Jesus. E ele vai no Senhor e recebe essa resposta, que está em Mateus 11, 5, que saciou completamente a sua dúvida. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Tudo isso é parte de comunicação. Se ele não tivesse se comunicado, ele teria sucumbido sem isso daí. Agora eu quero tratar de comunicação nesses tempos modernos, em 3 áreas: na área profissional, na área relacional e na área espiritual, para que a gente aplique isso aqui de forma prática. Como eu tenho me comunicado, quanto eu tenho sido edificado através da minha comunicação, ou quanto a minha comunicação tem sido uma pedra de tropeço para que eu possa crescer espiritualmente, profissionalmente, relacionalmente. Quero falar da área profissional. Quando trabalhamos numa empresa, nós precisamos sempre entender a visão e a missão da empresa. Na igreja não é diferente. A igreja tem visão, tem missão. A empresa tem uma direção e nós temos que fazer a vontade do dono da empresa. Aí você fala, eu sou patrão. Fala, ok, você tem que fazer a vontade de todos os seus chefes. Todos os seus clientes são seu chefe. Não tem como. Nós temos que entender a natureza da operação e submeter completamente à natureza da operação. Se eu trabalho numa empresa e sou contrário à visão, à missão ou à vontade do meu chefe, eu não vou
conseguir ter êxito, não vou crescer profissionalmente. E como eu fico sabendo da vontade? Através da comunicação, através do aclarar. Às vezes nós entramos num grupo, passamos a trabalhar nesse grupo, mas não entendemos completamente o contexto daquilo lá. Então eu tenho que aclarar, buscar, para que o patrão fale assim: a minha vontade para você profissionalmente é essa, eu quero que você chegue naquele objetivo. Aqui nós temos vários irmãos que trabalham com outros, uns têm companhia, outros prestam serviço. Então tem que entender o que o chefe quer, o que o dono da casa quer. E geralmente quem tem problema de comunicação acaba não tendo o sucesso desejado na sua vida, porque não se comunica bem. Eu quero usar um exemplo de uma parábola conhecida, que é a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, 14 a 18. Pois será como um homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. Então, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saiu, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Nós sabemos que depois de um tempo o senhor volta para prestar conta, para entender o que eles fizeram com aquilo que ele tinha delegado a esses funcionários, a esses servos, ou seja, eles já serviam a esse senhor. Então, eles precisariam saber qual que era a vontade, qual que era a direção desse seu senhor. Mas o seu senhor também já conhecia a capacidade de cada um. Tanto é que para um deu 2, para um deu 5, deu 2, e para outro deu 1. Daí ele, chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, essa questão está dando a entender, como que você sabe isso, se eu não sou assim? Servo mau, você não sabe qual é a minha vontade, você não sabe o que eu tenho para você, porque o que tinha 5, devolveu 5 com mais 5, o que tinha 2, devolveu 2 com mais 2, mas esse, por não saber o objetivo desse seu chefe, por não, possivelmente não ter comunicação, por não saber, ele pegou e escondeu o talento. Muitas vezes nós achamos coisas, ou deduzimos que essas coisas devem ser assim, e tomamos atitudes sem perguntar. Eu não posso mais tomar atitude. Como eu sou um sujeito precipitado, eu acabo agindo. E quantas vezes eu agi errado, por interpretar errado a vontade do meu chefe? Porque eu interpretava, falei, vou fazer, vou agradar, mas eu tinha que ter comunicado antes. Então, se nós não comunicarmos, se nós não soubermos, nós podemos tomar decisões baseadas no que a gente está interpretando, e essa não é a vontade do nosso Senhor. Existe uma vontade do nosso Senhor para as nossas vidas, e Ele quer que a gente entenda essa vontade na sua essência, por completo. Nós precisamos entender a vontade do Senhor por completo, e isso é através da comunicação. Isso é através da comunicação. Relacional, esse é o outro ponto. O maior problema entre os casais é a falta de comunicação ou má comunicação. O maior problema entre os casais é a falta de comunicação ou má comunicação. Nós trabalhamos com PEN, com MAP, aconselhamento de casais, e quantas famílias são roubadas, são ceifadas por falta de comunicação? Quer que seus relacionamentos não sejam frutíferos, se você quiser que seus relacionamentos não sejam frutíferos, não se comunique,
não expresse seus sentimentos, bons ou ruins. Não deixe o outro saber dos seus limites. Não diga as suas vontades. Ou seja, quem não se comunica não pode ser íntimo do outro. Quer que seu relacionamento dê errado? Não se comunique. Quer que seu casamento não dê certo? Não se comunique. Conversando com pessoas, eu estou com 22 anos de casado, eu quero me separar. Por quê? Porque já tem 22 anos que eu quero isso e não acontece no meu casamento. Mas você já falou? Não, não falei, ela tinha que perceber. Como é isso? 28 anos de casado, eu quero me divorciar. Por quê? Porque ela sempre faz isso. Você já avisou? Não. Você já falou que você gosta? Não. Não, a gente não pode mais ser roubado por falta de falar. Às vezes você fala, poxa, mas se eu falasse isso, ela ia se chatear. Agora ela está feliz, né? Se livrou de você. Então, mas, olha, é sério, isso está realmente no nosso caráter. Tem pessoas que têm facilidade em expressar, em ver a característica da vida do outro, e fala demais. E tem aqueles que não falam nunca. No nosso casamento, eu preciso poder falar para minha esposa, Preta, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não gosto da ponta do pão, eu gosto do miolo. Tem todas essas coisas, mas casamentos, essa é a área que o diabo mais age na comunicação no casamento. E não tem como a gente prosseguir sem unidade. E outra coisa, não existe intimidade sem comunicação. Pode ter intimidade de outros tipos, mas temporária e sem comunicação, porque às vezes também ninguém sabe o que o outro gosta. Nós precisamos nos comunicar. Essa palavra não é dura não, né? Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos falar o que a gente sente. Às vezes a gente, poxa, eu andei tanto tempo com essa pessoa, eu nunca imaginei que ela gostasse disso. Pô, ela nunca falou. Eu também nunca perguntei, porque eu nunca pensei que gostasse. Nós recebemos tanta surpresa, a gente ouve tanta surpresa. Famílias roubadas através da comunicação. Famílias roubadas pela falta de comunicação. Isso gera um fruto terrível na vida dos nossos filhos. Você fala, você tem que conversar com sua esposa. Meu pai nunca falou com a minha mãe. Mas Moisés morreu. O líder agora é você. A vida mudou. Vamos comunicar. Queridos, a ideia é que, para falar de comunicação, é para que a gente venha realmente aprender, todos nós, a comunicar melhor. Porque se nós nos comunicarmos, a gente vai receber muito mais, em todas as áreas. Quem comunica, alcança outros lugares. Tem até uma marchinha de carnaval que quem não se comunica não se dá bem, não. Ele fica na saudade, fica. Então, isso é mundial, não tem como. A gente precisa comunicar, porque senão as coisas dão problema. Quando não há comunicação entre casal e com seus filhos, não tem como se estabelecer a unidade e a família inteira sofre. Eu quero tratar agora, rapidamente, da comunicação a nível espiritual. A principal forma de se relacionar com alguém é através da comunicação. Isso se dá, quando se fala espiritual, através da leitura da palavra e da oração. Imagina, Lúcio, se Fernanda fala assim, por favor, Fernando, quero conversar com você. Ela fala, não precisa conversar, eu já sei tudo da sua vida. Muitas vezes eu faço isso com Deus. Poxa, mas eu conheço essa passagem bíblica. Eu conheço a palavra, eu ouço louvor. Deus quer que a gente ouça, o louvor liberta, já falei. Deus quer que nós leamos. A palavra aumenta a nossa fé. Agora, Ele quer se relacionar com o homem. Ele quer se relacionar. Ele nos criou para que nós viéssemos nos relacionar com Ele. Ele nos chamou de filho porque Ele é nosso Pai. Ele colocou o caráter dele em nós, que foi perdido no Éden. Por quê? Para que Ele pudesse ter um tipo de comunicação com o homem. Não simplesmente ter um boneco, um marionete que você põe igual o boneco das crianças. Das meninas boneca, dos meninos bonequinho. De super-homem. Eu brinco a hora que eu quiser. Não. Toda tarde Deus vinha e se relacionava com Adão.
e conversava com ele. E quando Adão pecou, Deus foi. Cadê você? Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis 3:9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nós que temos filhos, a gente sabe quando os nossos filhos fazem alguma coisa diferente, né? Quando ele chega em casa, não vem dar um beijo direto, ou alguma coisa, nós temos aqueles sinais, a gente já está acostumado com a característica deles, né? Daí Deus chegou para se encontrar com Adão: Adão, cadê você? Ele estava escondido, porque ele teve medo, porque ele havia pecado, porque ele se sentiu nu, se sentiu descoberto. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus relacional. Não tem como nós virmos aqui, ouvirmos louvores e não orarmos. A forma de nós fazermos um ciclo completo com Deus é através da leitura e da oração. Da leitura da palavra e da oração. Da leitura da palavra e da oração. Isso vai nos fortalecer. E em momentos angustiantes como aquele de João Batista, a minha fé, eu posso falar: Deus, o que está acontecendo? Daí Deus vai vir e vai me trazer a resposta que vai saciar meu coração. Agora, quando eu estou fraco, eu não tenho leitura e não tenho oração, no momento da dificuldade, a dúvida entra no meu coração e alcança o objetivo do inimigo, que é o quê? De ceifar minha vida, de eu me afastar do corpo, de eu me afastar da vontade de Deus. Comunicação. Essa é a principal comunicação que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Quando eu me comunico bem com o Senhor, automaticamente a minha vida vai sendo organizada e eu passo a comunicar com a minha esposa, porque eu entendo princípios bíblicos. Que eu venho a honrar a minha esposa como a parte mais fraca. A minha esposa vai me honrar sabendo que ela está debaixo da minha missão. Por quê? Temor à palavra, conhecimento de Deus, quebrantamento de coração. E daí eu não vou criar a ira no coração dos meus filhos, porque eu tenho temor à palavra. Daí eu vou ser submisso ao meu Senhor profissional, porque eu conheço a palavra e eu quero, antes de tudo, agradar ao meu Senhor. Eu venha trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus e não para o meu chefe desse mundo. Mas isso tudo se dá através da comunicação. Eu preciso comunicar melhor. Eu preciso comunicar melhor. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso orar mais. Eu preciso estar mais na presença dEle. Nós precisamos, se nós quisermos ter uma vida de vitória. Nós estamos sendo roubados através da comunicação. A gente acha que nós vivemos na era da informação, que é dada através de aparelhos de comunicação, mas nós cada vez comunicamos menos. Estamos em festa, eu recebo às vezes as crianças em casa, os amigos dos meus filhos, está 5 pessoas na sala, cada um com iPhone, mas está cada um conversando com gente de longe. Daí eu falo: vocês queriam estar junto? Vocês podiam cada um estar na casa do outro, conversando com quem vocês estão conversando longe. Mas os adultos também fazem isso, eu faço isso. Então, estamos sendo roubados na era da tecnologia e da informação. E minha comunicação tem sido cada vez pior. Nós temos um outro exemplo de comunicação, que ainda não é dentro desse tema do espiritual, mas que é comunicação em grupo. Ela funcionava bem no começo, hoje não funciona. Se criam grupos e grupos e grupos e grupos, que é um grupo de informação. Quem lê, às vezes você sabe a resposta, às vezes nunca vai saber a resposta. Então, temos muitos caminhos para comunicar, mas estamos comunicando muito mal. Então, é mais fácil a gente pegar o telefone e ligar. Pega o telefone e ligue, não seja roubado. Porque a falta de comunicação via grupo causa frustração. Daí causa aquele sentimento que João Batista teve. Ficou na dúvida: meu Deus, é sério mesmo? É sério mesmo? Nós precisamos comunicar melhor. Amém? Cantamos muito, ouvimos o que queremos, adquirimos muito conhecimento das características bondosas de Deus. Adquirimos muito conhecimento das características bondosas de Deus. E muitas vezes nos recusamos a admitir que Deus também nos corrige, pelo fato da nossa comunicação e relacionamento com Ele estar incompleto.
Então, eu vou ler a Bíblia, se ler lá, servo mau, falo, não, isso não é para mim. Eu só quero palavra de vitória. Nós vivemos de palavra de vitória. O crente vive de palavra de vitória. É domingo após domingo. Onde você vai? Pegar minha bênção, pegar minha vitória, pegar minha vitória. Você quer vitória? Vai treinar, vai fazer exercício. Se é um competidor, não tem vitória sem esforço, sem mudança de alimentação, sem treinamento sério. Então, no mundo espiritual é da mesma forma, só que isso se dá através do relacionamento com Deus. Eu preciso me relacionar com o Senhor para ter vitória. Deus é amor e Ele é igual ao Pai, Ele me corrige. Para quê? Para que eu tenha vida. Ele não me corrige para me matar. Nada que o Senhor nos ajuste é para matar, é para nos levantar. Agora, se eu não ouço a voz dEle, eu não conheço Ele. Eu conheço características bondosas dEle, é pouco. É bom para me levantar. Mas a hora que Ele vem me corrigir, eu falo, eu acho que esse não é Deus. Eu acho que esse não é Deus. E em momentos de angústia, o coração já está quebradinho, e eu conheço pouco dEle porque eu não me relaciono com Ele, eu não sei como Ele age o tempo todo, eu pego e me fecho. Irmãos, a gente não pode mais ser roubado. A gente não pode mais ser roubado. A gente não pode. Oração é se relacionar com Deus. É abrir o coração com alguém que amamos. Sabe quando você consegue abrir o coração com alguém que você ama? Sabe quando você encontra um amigo que você realmente confia, que você abre o coração? Ou o pai, ou a mãe. Você fala assim, poxa, meu coração está doendo. E aquilo que eu falar não vai escandalizar aquela pessoa. Não importa se o que eu esteja falando seja coisas erradas. A pessoa está lá para ouvir. E nós podemos fazer isso com o Senhor Jesus. Nós podemos abrir nosso coração com Ele o tempo todo. Não importa o que seja. Não importa. Já pensou Jesus dar uma carteirada? Ô João, você está de brincadeira? Você foi tocado pelo Espírito, na barriga da tua mãe. A sua vida inteira foi isso, por que você está com dúvida agora? Não, Jesus não, foi lá e deu a resposta dos frutos da vida dele. Mas para eu saber os frutos dessa vida, eu preciso me relacionar. Se alguém vier falar alguma coisa, Cris Nana saiu e agrediu uma pessoa ali na frente. Eu falo, uau! Nossa, eu devia colocar alguma coisa na bebida dela. Não tem como, porque a gente conhece a característica da pessoa. Agora, eu conheço as características de Deus a ponto de que o inimigo semeia uma seta na minha vida e eu falo, você está amarrado em nome de Jesus, eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele é poderoso e no fim Ele vai se levantar e vai vir ao meu favor, tomar conta da minha vida. Ou eu vou acreditar naquela seta do diabo e falar, está servindo a esse Deus, você está aí sofrendo. Comunicação, oração, resumindo, oração, leitura da palavra, comunicação, um ciclo completo. Ciclo completo. Oração é chorar, é lamentar, é rir. Oração é relacionar, é se tornar íntimo, é ter a certeza de como este Deus age, pois nós temos relacionamento com Ele. Sabe, queridos, quando nós oramos em momentos de angústia, podemos perguntar para Deus, Senhor, o Senhor está vendo essa injustiça que está sendo feita comigo? A gente pode falar o que for para Ele. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir e depois, se precisar, Ele vai ajustar. Mas a gente vai poder desabafar com Ele. O primeiro lugar que a gente tem que chorar, na presença do Senhor. Ele vai ouvir o que for. Creio que o Senhor pode mudar a minha circunstância. Mas não estou vendo nenhuma mudança, Deus. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, mas eu não estou vendo nenhuma mudança. São 23 anos, Senhor. 1 ano e meio esperando. Eu creio que o Senhor pode mudar, mas eu não tenho visto nada de diferente. A gente pode falar isso para Ele. A gente pode falar isso para Ele. A gente pode chorar igual um filho chora no colo do pai. Mas a gente não pode chegar e falar para o outro, eu acho que Deus não faz para mim, não. Porque se eu fizer isso, eu estou declarando que a minha comunicação com Ele é frágil e o meu relacionamento com Ele é frágil e eu conheço pouco do caráter e da característica dEle que pode agir através da minha vida. Irmãos, a gente pode clamar e a gente pode chorar nos corações, no colo do Senhor. Estou concluindo, pode chamar o louvor. E quando a gente chora no colo do Senhor, Ele responde assim, ó. Está em Mateus 11, 4b
e 5. Está vendo aqui ó, no telão? Está escrito assim: voltem e anunciem, daí você vai pôr seu nome, a Márcio, o que estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, não importa o problema, a circunstância, a situação que você esteja passando, se for na área profissional, se for na área relacional dentro de casa, se for no seu relacionamento com Deus, no que for, se você tem uma angústia, você tem um sofrimento, você tem uma circunstância, você pode clamar no colo do Senhor, você pode chorar no colo do Senhor, e daí a gente vai ler, vamos ler, quero que nós leiamos junto essa conclusão aqui. Coloca de novo, Felipe, por favor, vamos ficar de pé, queridos, por favor, para a gente ler. Pense na sua circunstância, pense no seu relacionamento, pense nessa dificuldade que já está perdurando tanto tempo, que você já chegou a falar assim: Deus, o Senhor não está vendo essa situação? Chore no ombro dele, chore no colo dele, e daí ele vai falar assim, vamos ler junto? Voltem. Amém. Como parte da comunicação, eu vou falar que realmente ela pode melhorar, né? Pode melhorar bastante. E como parte daquilo que eu falei a nível de relacionamento, eu vou ser sincero, precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Então, eu vou ler aqui, daí vocês simplesmente incluam o seu nome, não importa o que esteja acontecendo. Nós vamos nos comunicar com o Senhor, nós vamos chorar no colo dele, e ele vai responder assim: voltem e anunciem ao Márcio o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, Jesus está dizendo assim: Gilmara, eu não mudei. Juscelia, eu não mudei. Nilka, eu não mudei. Ale, eu não mudei. Ale, eu não mudei. Lude, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, de hoje, ontem e eternamente, e ele nunca vai mudar. O que ele tem para as nossas vidas não mudou. O que pode mudar é o meu nível de relacionamento com ele através da comunicação, o quanto eu tenho orado ou o quanto eu não tenho orado, o quanto eu tenho buscado ou o quanto eu não tenho buscado. Eu quero fazer uma oração por todos nós nessa hora, e eu quero profetizar que nós vamos ser pessoas que se comunicam melhor. Eu quero profetizar que nós vamos ser aqueles que buscam a presença de Deus. Eu quero profetizar que os relacionamentos vão ser curados através de uma comunicação clara e cheia da presença do Espírito Santo. Senhor, venha sobre nós. Nós somos o teu povo, nós somos o povo escolhido, e da mesma forma que o Senhor deu uma missão para João Batista e ele cumpriu, nós estamos aqui, nós vamos cumprir. Se nossa comunicação tem nos impedido, eu peço que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos restaurar, e nós fazemos um propósito com o Senhor, que nós vamos nos comunicar melhor com o Senhor, nós vamos buscar mais da tua presença, nós vamos buscar mais da tua palavra, e sabemos que se estivermos na tua presença, o Senhor vai nos trazer o refrigério, o Senhor vai nos trazer a saída, e o Senhor vai nos mostrar que é um Pai amoroso, porque continua fazendo as obras de ontem, de hoje, e vai continuar fazendo essas obras eternamente. Nós somos o teu povo, nós vamos nos comunicar melhor, e começando com o Senhor. Sê conosco, Senhor, guarda essa palavra nos nossos corações, porque nós precisamos de Ti. Nós não temos como caminhar sem o toque do Teu Espírito Santo, mas nós queremos cumprir a nossa parte, e a nossa parte é de se comunicar melhor. Sê conosco, guarda a tua igreja, Senhor, guarda a tua igreja, Pai, guarda a tua igreja, traz cura para aqueles que estão com o coração angustiado nesse momento, que tem situações esperando há muito tempo, mas o Senhor vai cuidar e está cuidando, nós temos certeza disso. Traga o refrigério, nós te pedimos, e nós descansamos em Ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso. Exaltado seja o Teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja.